ou o início, né, desse processo de legitimar uma decisão que veio por meio de André Mendonça, o ministro do Supremo. E nós estávamos aqui ao vivo no dia em que nós expusemos a notícia, 2 pessoas presas, né, o ex-presidente do BRB e também um advogado que estaria ali envolvido em contatar Paulo Henrique Costa. Ó, tá aqui o imóvel que vai ser repassado. Operador financeiro jurídico, né? Exatamente. Operador, palavra bonita essa, né? Operador financeiro jurídico. Aí dizem assim, tá, mas o apartamento vai para você, mas vai no nome de quem? Aí já começa a aparecer uma coisa esquisita ali, que é você ocultar nome ou fazer um esquema, uma malandragem para colocar outros nomes. Essas 2 pessoas foram presas, outras passaram por busca e apreensão. Otel, neste documento, o ministro André Mendonça diz assim, olha, as evidências aqui são delicadas, né? Não dá para não aprovar, estou trazendo para as minhas palavras, tá, gente? Não dá para não aprovar a prisão deste cidadão chamado Paulo Henrique Costa, porque as evidências estão pesadas. Como é que fica isso para a turma que agora tem que validar ou não a decisão monocrática? Bom, como foi uma decisão de um ministro que faz parte da segunda turma, logo de cara o julgamento acontece na segunda turma. Só para explicar por que acontece lá e não no plenário do Supremo. E porque houve uma mudança no entendimento do Supremo anos atrás de que ações criminais, processos criminais, não são julgados mais no plenário, são julgados na primeira ou na segunda turma. Como André Mendonça é da segunda, está rolando na segunda turma. Vocês vão se lembrar do julgamento do Daniel Vorcaro, de manutenção da prisão dele, foi na segunda turma, todos os ministros concordaram. E naquele julgamento, o Toffoli se declarou suspeito, ou seja, falou, não vou participar. Alegou foro íntimo, ele não precisa explicar o motivo de ele não participar, porque os magistrados têm esse direito, têm essa prerrogativa. Fato é que o julgamento vai começar hoje, às 11 horas da manhã, e ele termina na sexta-feira à noite. Tudo online, tudo virtual. A gente já mostrou aqui inúmeras vezes como funciona o plenário virtual do Supremo Tribunal Federal, na primeira ou na segunda turma. O André Mendonça, às 11 horas da manhã, vai publicar o relatório e o voto dele. O voto dele vai ser, na prática, não é previsão do futuro, é com base no que já aconteceu no passado em todos os outros julgamentos, ele vai publicar basicamente a decisão dele. O voto dele vai ser basicamente a decisão, a ordem de prisão, com alguns ajustes, obviamente, mas ele falando, olha, essa foi a ordem de prisão, eu estou reforçando a necessidade de manutenção da prisão dele. E aí, a partir das 11 horas da manhã, depois que ele publicar o voto, os demais ministros vão votar. Há uma expectativa para qual que vai ser o posicionamento do Dias Toffoli. Se ele vai, logo por agora, dizer que está impedido de participar, que é suspeito de participar, e aí o julgamento vai ter só 4 pessoas, ou se vai participar, e aí o Supremo vai julgar esse caso com 5 ministros. O Toffoli foi relator desse inquérito entre novembro e fevereiro desse ano, saiu em meio a uma pressão por conta das decisões que tomava, pressões internas e externas de fora do Supremo Tribunal Federal, revelações que foram feitas pela imprensa a partir de informações coletadas pela imprensa e também da investigação. Enfim, nunca se declarou suspeito durante o inquérito, mas a partir do momento em que houve um pedido, e a gente trouxe essa informação aqui no live no dia em que aconteceu, de CPI do Master, caiu para ele, ele se declarou suspeito. Falou, não vou participar dessa análise, passou para o Cristiano Zanin. É verdade. Foi num sorteio, caiu com o Cristiano Zanin e o Zanin negou a abertura de uma CPI do Master. Horas depois, isso aconteceu às vésperas do julgamento do Daniel Vorcaro, o Toffoli falou, inclusive também não vou participar do julgamento, estou me declarando suspeito. Se ele se declarar suspeito para esse julgamento de hoje, vai ser a terceira vez que ele se declara suspeito e não participa de um julgamento envolvendo o caso do Master no Supremo. E é algo que é aguardado, que ele não participe de muitos desses casos por conta de revelações, das pressões que aconteceram. Enfim, tem que esperar para ver o que vai acontecer. Com relação ao julgamento em si, o mérito do julgamento, a tendência é de que a prisão seja mantida do Paulo Henrique Costa. Tem alguns pontos, os elementos estão ali muito explícitos na operação que levou a essa operação, nas informações que levaram a essa deflagração de operação. Partiu de um pedido feito pela Polícia Federal, de uma representação da Polícia Federal, e houve um aval da Procuradoria-Geral da República. Então, acho que isso é um ponto importante. Para, além de tudo, a PGR concordou
com a prisão do Paulo Henrique Costa. No passado, a PGR discordou de uma série de iniciativas da Polícia Federal, inclusive trazendo ali um pouco de tensão com o ministro André Mendonça e com críticas, inclusive, veladas dos dois lados. A PGR criticando a atuação do ministro, o ministro criticando a atuação da Procuradoria-Geral da República. No passado, havia uma treta maior de Toffoli, quando era relator do caso, com a Polícia Federal. Quando o Toffoli sai e entra o André Mendonça, a relação com a Polícia Federal melhora, é boa, mas com a Procuradoria-Geral da República piora por uma série de discordâncias que eles têm. É normal que haja discordância, mas eu menciono essa relação do ministro com a PGR para dizer que a partir do momento que a PF pede a prisão, a PGR concorda com a prisão, o ministro concorda com a PGR e com a PF, determina a prisão, isso tende a ter mais força em um julgamento também. Então, os demais ministros levam isso em consideração na hora de analisar o caso. Isso vai começar a partir das 11 horas da manhã. Daqui a 1 hora, portanto, e nós estaremos aqui no F5, acompanhando, atualizando o site do Supremo Tribunal Federal para acompanharmos essa votação.